Havendo quórum legal e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 59ª reunião ordinária do segundo ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Márcio Drevik para que faça a leitura do artigo 64 do Estatuto do Idoso. Não está com ele? Só um instante, vereador. Pela primeira vez em 2 anos, deu errado. Está com você? Está contigo? Não, então, eu vou reformar, então, eu vou solicitar ao vereador Edmar Geraldo Salomão que faça a leitura do artigo 64 do Estatuto do Idoso. Por favor. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada a bolsa de aprendizagem. Senhores vereadores, cópia da ata da 58ª reunião ordinária foi enviada a todos por e-mail e dessa forma eu coloco em discussão única a ata da 58ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata da 58ª reunião ordinária e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 58ª reunião ordinária. Solicito ao secretário, o segundo secretário, o vereador Claudiomar Votroba, para que faça a leitura do expediente. Ofício 105/2014, Diese Gapri, encaminha os projetos de lei ao excelentíssimo senhor presidente. Através do presente anexo, encaminhamos os projetos de lei 273/2014 ou 274 de 2014, com as respectivas justificativas. Cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Pode continuar. Obrigado, vereador Votroba. Projeto de lei 273/2014 do Executivo altera o anexo 1, tabela dos atos da vigilância sanitária constante da lei 1771, de 19 de março de 2007. Projeto de lei 274/2014 do Executivo Municipal institui programa municipal Porteira Aberta e estabelece outras providências. Ofício número 106/2014 do Diese Gapri, esclarecimento. Senhor presidente, a fim de dirimir dúvidas com relação à redação da mensagem do projeto de lei 271/2014, informamos que o acesso até o imóvel objeto de doação do Fundo de Arrendamento Residencial ainda não conta com pavimentação asfáltica, contudo, há a devida previsão orçamentária. Cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 720, de 2014, do GAPRI, senhor presidente, em resposta ao requerimento de informação número 147, de 2014, encaminhado pelo vereador César Augusto Acorce de Godoy, encaminho anexo documentos da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 711, de 2014, do GAPRI, senhor presidente, em resposta ao requerimento de informação número 148, de 2014, encaminhado pelo vereador César Augusto Acorce de Godoy, encaminho em anexo documentos da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 712, 2014, do GAPRI, assunto solicitação. Cumprimentando cordialmente, solicito a devolução do projeto de lei número 131, 2013, datado de 8 de novembro de 2013, que institui o Programa Municipal Porteira Aberta e estabelece outras providências. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. O requerimento número 124, de 2014, Márcio Drevik, ao Executivo, com cópia ao Departamento de Recursos Humanos, solicitando para que conste em folha de pagamento dos servidores públicos municipais o número de parcelas pagas e a pagar, caso o servidor possua empréstimo consignado. Requerimento número 125/14, Ricardo Malinowski, solicitando espaço na Tribuna Popular Livre, no dia 27 de novembro, para o senhor Nivaldo Bogo, secretário de Obras, realizar a prestação de contas de sua pasta. Requerimento de informação número 162/14, Peter Alexandre Knoibler, ao Executivo Municipal, requerendo informações sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Apoio aos Municípios. Indicação número 938/14, César Augusto Acorce de Godoy,
para que analisem a possibilidade de trocar de local o estacionamento rotativo de motocicletas na rua Felipe Schmidt, nas proximidades da Astroelétrica, no centro. Indicação 939/14, César Augusto Acorce de Godoy, para que execute os serviços de patrulhamento e ensaiamento na rua Concílio de Oliveira, no bairro Serra Alta. Indicação número 940/14, César Augusto Acorce de Godoy, para que execute o serviço de patrulhamento e ensaiamento e nos dias de sol, que seja molhada a via com caminhão-pipa para diminuir a poeira na rua Alvino Zibart, no bairro Centenário. Indicação 941/14, César Augusto Acorce de Godoy, para que execute os serviços de patrulhamento e ensaiamento da Travessa Tocantins, no bairro Centenário. Indicação número 942/14, Roberto Schweitzer de Albuquerque, solicitando placas de estacionamento proibido e pintura de faixa branca e amarela na Travessa Itororó, no bairro Centenário. Indicação 943/14, Roberto Schweitzer de Albuquerque, solicitando uma calçada ou brita na calçada da rua Augusto Wunderwald, após a entrada da rua Alberto Torres até a ponte do Rio Negrinho. A TESBES, a Associação do Transporte Especial de São Bento do Sul, ofício aos vereadores. Nós, da ATESBES, Associação de Transporte Escolar de São Bento do Sul, viemos por meio desta saber qual critério usado pelo governo ou prefeitura relacionados aos passes escolares. Gostaríamos de saber se foi feita licitação ou porque somente a Transporte Coletivo Rainha pode aceitar esses passes, visto que em muito esta ação prejudicou todos os nossos colegas de transporte escolar. Muitos estão vendendo os veículos, pois os alunos reduziram consideravelmente. Aguardo o retorno. Obrigado, atenciosamente. Úrsula Hesler, secretária da ATESBES, Leonides de Brito, presidente da ATESBES. Ofício da ATESBES. Vimos por meio deste pedir colocação de abrigo de transporte passageiro no pátio da Igreja Matriz dessa cidade, visto que nos foi dada explicação por parte do Transporte Coletivo Rainha de ali haver um ponto registrado. Constatamos, porém, que o referido ônibus que faz coleta somente de alunos neste local não possuir as devidas qualificações exigidas pela lei escolar. Então, pedimos colocar esse abrigo, já que nos foi prometido pela empresa, já faz mais de um ano, que coloquem a linha em horários regulares e seguem algumas considerações com relação ao abrigo e às indagações acerca do transporte escolar de São Bento do Sul. Aguardamos resposta. Leonides Brito, presidente da ATESBES. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas o projeto de lei 273 e 274, ambos do Executivo. Coloco em discussão único o requerimento de número 124, de autoria do vereador Márcio Drevik, que tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de pedir a aprovação deste requerimento. No ano passado, eu fiz uma moção para este mesmo assunto, já e ainda até agora, não, pelo que a gente acompanhou, não foi feita essa implantação que os funcionários solicitam, que é para ter a informação no lerite de pagamento, aqueles que têm algum tipo de financiamento, quantas parcelas eles ainda têm a pagar, para eles terem esse controle. Então, eu gostaria que fosse aprovado e que o secretário de administração implantasse isso, que é uma coisa aparentemente simples, e o pessoal ia ficar contente. Obrigado, presidente. Continua em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o requerimento de informação número 124, de autoria do vereador Márcio Drevik, e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 124. Em discussão única, o requerimento de informação número 162, de autoria do vereador Peter Alexandre Knoibler. O senhor tem a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, em algumas ocasiões já fomos contatados por munícipes nos perguntando sobre a aplicação dos 3,5 milhões de recursos do Fundam. Houve algumas matérias no jornal, até citei uma delas na justificativa do projeto da requerimento de informação, onde o prefeito coloca alguns pontos aonde será
serão aplicados esses recursos, mas esse requerimento de informação tem justamente esse objetivo, de que se especifique os locais e os valores por obra, até para que a gente possa dar conta disso aos munícipes que nos perguntam acerca dessas situações, se não pode ser aplicado na minha rua, se não vai ser aplicado na minha, isso como todos sabem, é uma prerrogativa do Executivo, e, por conta disso, a gente tem o objetivo de informar a população acerca desses valores do Fundam. Em discussão, vereador Green. Vereador Márcio Drevic primeiro, desculpe. Senhor presidente, senhores vereadores, acho muito interessante esse requerimento, porque realmente as pessoas nos questionam muito, até tem pessoas na plateia, o senhor Jorge questionou hoje sobre a questão de recurso de pavimentação a fundo perdido, que esse é um dos casos também. Então, é um exemplo, estava pleiteando que seja feita a pavimentação na rua Érica Rink. Então, são essas informações que nós precisamos para saber que vai vir um recurso fundo perdido e aonde ele será aplicado. Então, a gente sabe que também tem a projeção de ser aplicado na Alberto Torres, que também ele comentou sobre isso, o prefeito já comentou, mas é um valor de 3 milhões e pouco. Então, com certeza, vai sanar muitas dúvidas que a comunidade nos questiona no dia a dia e a gente pode dar a resposta mais clara. Sou totalmente favorável. Obrigado, presidente. Vereador Green, pode. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Também concordo com o pedido, porque até uma reivindicação dos moradores da Vila São Paulo, que estão ansiosos esperando asfalto, e questionei o prefeito no Fundam se não teria como desviar um pouco dessa verba, fazer pelo menos uma rua lá. Ele disse que não é possível, que tem projetos já e é em cima do projeto que veio o dinheiro, então não tem como fazer o outro asfalto, porque já é destinado para o projeto certo. Muito obrigado. Com o vereador Edi, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, a liberação é de 3,5 milhões, né? E o governo do Estado, na semana passada, pelo que a gente acompanhou na imprensa, liberou para 70 municípios, liberou o cheque aí desses valores para todos os municípios. São 70 municípios contemplados, acho que na primeira leva, e só nós temos que cuidar com a questão sobre fundo perdido para o município, mas não é fundo perdido para o beneficiado. Isso é cristalino. No exato momento que o município fizer a obra naquele logrador, naquelas ruas, o mutuário vai pagar. Eu acho que vai pagar, porque, no meu entender, que bom você não precisa pagar. No meu entender é o seguinte, por exemplo, vai começar uma série de questionamentos em relação àqueles que pagaram, que então o prefeito não devia ter feito. Eu ia esperar fundo perdido primeiro. Por que eu estou pagando aqui, o meu vizinho lá na rua do vereador Fernando Malone não está pagando? Então eu quero que a minha seja também fundo perdido. Então essa é uma coisa que nós temos que ver bem, porque eu acho que a fundo perdido, eu só estou entendendo que é para o município, que ele não precisa estornar esse dinheiro, porque não é empréstimo, não é nada, senão, no mais, o processo de contribuição de melhoria vai continuar funcionando, porque senão o pessoal vai dizer, não, eu não quero asfalto por enquanto na minha rua, eu vou esperar uma verba a fundo perdido. Qualquer deputado que liberar a fundo perdido, uma verba aqui, a pessoa tem que pagar também. Senão, mas isso foi uma emenda do deputado X, ele liberou lá para fazer, a prefeitura vai lá e cobra. A prefeitura vai lá e cobra. Porque o deputado liberou, não tem nada a ver com o negócio. Não precisa devolver para o deputado, mas porque senão vai criar uma confusão aí que ninguém vai se entender. Mas, no meu entender, é assim, o fundo perdido para o município. No mais, continua normal as cobranças de contribuição de melhoria, porque senão vai haver um questionamento muito grande, inclusive com ações na justiça, dizendo assim, não, fulano não pagou, eu tive que pagar. Como é que é esse negócio? Mas eu só queria colocar isso aí para nós não fazer confusão. Muito obrigado. Vereador Roberto Albuquerque. Senhor presidente, senhores vereadores, sou favorável aqui ao requerimento de informação, acho importante, até para esclarecer a todos. Vejo que a questão do fundo perdido, realmente, vereador, vou buscar essa informação, vereador Edi Salomão, mas vejo que esse recurso realmente é a fundo perdido,
Vejo pela rua que eu moro, a Rua Augusto Wunderwald, ela foi asfaltada há um tempo atrás. Eu fui um dos únicos que pagou quase a totalidade do meu asfalto. Os outros todos receberam depois o dinheiro, porque era uma avenida principal e os moradores não pagariam por esse recurso, por essa benfeitoria, desculpa. Vendo na questão do Alberto Torres, como vai ser investido aqui uma parte desses 3,5 milhões, é uma rua principal. Então, sendo uma rua principal, os moradores, os munícipes, têm direito a ter essa via asfaltada sem pagar, né? Então, tem isso. Se for uma lateral que seja feita, talvez se pague. Vamos lembrar assim a Gustavo Eckendorf, por exemplo, que saiu no trevo do Mato Preto, que eu saiba, se eu estou errado, acho que ninguém pagou asfalto lá. A Rua IP, que veio até uma verba lá do deputado Espiridião a mim, eu acredito que ninguém vai pagar o asfalto. Então, nós temos que ser aqui e pensar bem, porque essa informação que cai aqui na internet, que todos ouvem, Me dá uma parte, nós vamos ser cobrados depois. Então, isso é importante. Por Me dá uma favor. parte? Quando da ligação do bairro da Vila Centenário com o centro da cidade, que foi feito inicialmente com petit pavé, no governo do então Antônio Carlos Conde Reis, não era para pagar. Não era para pagar porque ligava o bairro, né? Inclusive o slogan usado pelo governador Antônio Carlos Conde Reis na época era governar é encurtar distâncias. Então, ele fazia as melhorias e tal, e ninguém pagava. Passou uns anos, questionou-se essa posição tomada de não pagar, e começaram a acionar os lindeiros, de que eles tinham que pagar, a Wunderwald, no caso. Agora, o senhor pode procurar saber, o senhor vai ver que ninguém vai escapar da contribuição de melhoria, porque senão isso vai abrir um precedente tão grande que ninguém vai mais entender. Porque eu sempre vou entender o seguinte, a verba vem carimbada, por exemplo, no caso da rua IP, lá no caso do Beco Surucuá, lá em cima, lá, ela vem carimbada para aquela rua. O que o município não pode é mudar de rua e fazer em outro lugar. Tem que fazer aquela que foi liberada a verba daquela emenda. Mas a contribuição, o lindeiro vai pagar. Pode ter certeza, Vossa Excelência, mas é bom que Vossa Excelência busque isso aí, lá na prefeitura, com os departamentos, aí, desde que eu conheço como funciona, é assim. Mas eu sou totalmente favorável ao requerimento do vereador Peter, porque é importante saber quais as obras que serão feitas, e depois quem vai pagar ou não vai pagar é outro problema, mas pelo menos nós vamos já saber aonde que vai ser feita alguma obra ou não vai ser feita. Muito obrigado pela parte, vereador. Pois não. Discordo do senhor na questão da contribuição de melhoria, que o ex-secretário de Obras pode nos dizer se a Gustavo Eckendorf, por exemplo, foi pago a contribuição ou não. Você me dá uma parte? Pois não. Na verdade, funciona da seguinte maneira, né? O vereador Fernando Malão é advogado, até pode contribuir mais com isso. Pelo que eu sempre acompanhei a forma que eram feitas as licitações, para pensar em ser feita uma cobrança, é preciso ser publicado um edital de contribuição de melhoria antes de licitar a obra. Se algum morador questionar e for contrário que aquela obra seja executada porque ele vai ter que pagar, aí ele entra e pode até derrubar o edital. Mas, se caso contrário, isso não aconteça, e nenhuma dessas ruas que foram citadas aqui, foi publicado no edital de contribuição de melhoria com antecedência, em nenhum caso, e teve alguns casos antigos que foram cobrados e a Justiça entendeu que era ilegal e acabou devolvendo dinheiro para a população. E esses casos, desses recursos que tem aqui, não acredito que nenhum deles vai ter cobrança para os moradores. Tanto que veio do recurso do Badesc, como esses de emenda parlamentar. No tempo que do Magno, que ele falou, a Gustavo Eckendorf foi feito, não foi cobrado. A Francisco Paulo, lá no Cruzeiro, também foi feito com recurso de emenda parlamentar. Aí todas as dezenas de ruas que foram pelo Badesc, nenhuma não foi cobrada. A cobrança, a única modalidade que o município de São Bento tem hoje é através do programa de pavimentação comunitária, que é esse que foi aprovado em agosto do ano passado. E esse, sim, tem custo. Mas o resto, pelo que tudo a gente se inteirou no assunto, eu agradeço a sua parte, vereador. Obrigado. Agradeço a explicação e concordo com o senhor. Mas aprovo o requerimento, acho importante o esclarecimento. Obrigado. Vereador Fernando Malon, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, vamos fugir do assunto aqui, então. Eu sou favorável ao pedido de informação de Vossa Excelência, não há dúvida nenhuma, vamos ver o que vai ser contemplado com os 3,5 milhões. Mas já vou entrando nesse assunto, que não é o assunto principal. O vereador Márcio ainda colocou mais um outro viés ainda. O que acontece foi o seguinte, as pavimentações que foram feitas e que tinha que haver a prévia avaliação
e depois a posterior reavaliação do imóvel para ver se houve valorização. Não eram feitas. Durante a minha gestão foi mudada a legislação justamente para se fazer essa avaliação prévia, mas não foi lançado nenhum. Terminou o mandato, caberia ao prefeito Magno fazer o lançamento, né, dessas outras situações. As verbas a fundo perdido, e aí eu lembro que, através do deputado Mauro Mariani, então secretário da Infraestrutura, ele mandou 1 milhão, não sei se é 1 milhão, 1 milhão e meio, acho que é 1 milhão. E aí foi feito pavimentação em diversos bairros. Coab do Mato Preto, Vila União, 25, Surucuá, Serra Alta, aonde? Centenário foi feita alguma coisa. Rio Vermelho Estação, não. Não foi na minha, foi na época do Magno daí. Nenhuma delas foi cobrada, porque se entendia que não se podia cobrar se o recurso veio de graça. E aqui se foi, entende-se a mesma coisa. Porque qual é o que o município tem que se ressarcir? Das suas despesas, dos seus custos. Se o dinheiro veio de graça, quando perdido, ele não teve despesas, portanto, não teria o que cobrar. O que se cobra? Ou tem que existir uma valorização do imóvel. Primeiro ponto. Se a despesa for maior do que a valorização, cobra-se a valorização. Se a valorização for maior que a despesa, cobra-se despesa. Sempre cobra-se o menor. Mas tem que haver essa... digamos que na sua casa vai custar R$5.000. E a sua valorização, no final das contas, custou R$4.000. Avaliou-se que antes e depois vai valorizar 4. Então, o senhor só vai pagar em cima de 4. Geralmente, a avaliação é muito maior do que a valorização é muito maior do que o custo da obra. Mas aí se cobra o custo da obra, está limitado ao que for menor. Tem que haver avaliação prévia, para ver como é o imóvel hoje, e tem que haver avaliação posterior para ver quanto valorizou. Tem uma situação ainda que eu discordo, mas os tribunais já têm definido da seguinte forma. Antigamente, a gente fazia uma lei específica para contribuição de melhoria em geral. Hoje, não. Hoje, para cada rua que você vai fazer a pavimentação, você vai ter que ter uma lei tratando especificamente da contribuição de melhoria para aquela rua. Portanto, se o município pretende pavimentar uma rua e cobrar contribuição de melhoria, ela vai ter que mandar para cá antes, para dizer como vai ser cobrado. Porque pode ser... os tribunais estão dando esse tipo de decisão. Isso dá, não para a Câmara, mas para o Executivo, dá um transtorno do tamanho de um bonde, porque daí eles vão dizer, esta rua aqui, e aí vem, eu não sei quem falou, foi o principal, Alberto Torres é uma rua principal. Quem vai pagar essa contribuição? Só os que movem na rua Alberto Torres? E quem mora lá no Rio Vermelho Povoado e que é beneficiado? E aí eu entro num outro campo ainda. Há alguns anos atrás houve as obras na praia de Pissarras, que colocou areia. Quem foram os beneficiados com aquela obra eu não sei, como é que chama isso? De dragagem, de trazer areia? Toda a cidade. Toda a cidade. Inclusive quem mora na terceira, quarta quadra, porque a cidade estava morrendo, porque se não tem praia, uma cidade como é sem praia não serve para nada. Né? E aí todo mundo... Então, nesses casos aí, eles vão dizer, quem mora na Alberto Torres tem que pagar 100%. Quem mora na rua de trás, paga 80%. Quem mora lá no fundão lá no Rio Vermelho Povoado, vai pagar 50%. E assim fazendo dessa forma. Enfim, são todas as situações. Tudo isso, apenas porque o vereador colocou a polêmica, o vereador Rede colocou a polêmica, só para dizer que eu sou favorável ao pedido de vossa Dá uma parte, vereador Marlon. Só para, por exemplo, colocação da taxa de iluminação pública, COSIP, hoje. Os de frente pagam, lá dos fundos tem que pagar, e quem passar para aquela rua lá tem que pagar. O que vai se acessar, vamos dizer, ele sai daquela rua, entra num beco, e 150 metros lá nos fundos, ele também tem que pagar a iluminação. Ele vai alegar o seguinte, que ele não tem iluminação lá no beco dele, mas ele usa para passar lá na frente. A lei favorece isso aí para o cara. Vamos esperar que saia um resultado, o vereador Albuquerque busque isso aí, né? Mas a gente é favorável ao requerimento. Obrigado. Vereador Tirso. Senhor presidente, senhores vereadores,
Dá para sentir que pavimentação é uma coxinha de retalho, né? Uma coisa daqui, outra coisa de lá. A gente não consegue uma harmonização, uma coisa que seja talvez justa para todo mundo, porque se um não vai pagar, o outro não vai entender por que um não paga e o outro paga. E aí a gente já tem uma grande diferença, novamente, entre município, entre alguns cidadãos e outros, né? Então, eu acho que teria que realmente é difícil pensar numa situação de como fazer isso, burlando toda essa sistemática para que também as coisas fossem mais, burlando no bom sentido, né, digamos, mas para que as coisas fossem mais igualitárias, né? Eu esses tempos quebrei a cabeça com relação a isso, tentei ver uma saída e me ocorreu eu sei que é mais uma coisa, mas talvez uma organização não governamental, alguma coisa parecida, que administre isso de uma outra forma, né? Só que daí entra o dinheiro que é o dinheiro que vem gratuito, que não tem como você cobrar, né? Mas nessa questão dos juros, como foi falado um tempo atrás, na questão da pavimentação da minha rua ali, talvez essa organização poderia gerir isso de uma outra maneira, talvez não cobrando tantos juros como nós temos hoje. Mas é uma situação que a gente teria que pensar realmente de como fazer para não criar todas essas diferenças que nós vimos hoje aqui, que a coisa é muito desigual, né? É uma igualdade totalmente desigual e bem complicado para explicar essas situações aí para o cidadão. Permite uma parte? Quais são as ruas que devem ser pavimentadas com recurso a fundo perdido? Ruas principais? Não. Tá. Quais são as ruas? Uma Alberto Torres, que é uma via de acesso. Uma Estrada Cruzeiro, que já está asfaltada, mas enfim, só dando esse exemplo. Uma Carlos Martins Maia. Estas ruas que têm acesso é um critério. Qual é o outro critério? Carência. Por exemplo, na época, quando nós fizemos as com verbas do Fundo Perdido, nós fomos justamente em bairros mais populares, né? Coab do Mato Preto, Vila União, Centenário, algumas ruazinhas da Serra Alta. Esse é um outro critério. Eu, por exemplo, não sou a favor de... Não é o caso aqui, mas eu não sou a favor de pavimentar uma rua que vai beneficiar, com fundos perdidos, que vai beneficiar 5, 6 moradores que têm condições ainda de pagar. Então, tem que ser uma coisa que a gente consiga, com a maior possibilidade possível, de atingir a população. Seja porque vão passar, seja porque é pessoal carente que não pode pagar. Enfim, dá uma diminuída do desequilíbrio na situação. Com relação ao resto dos juros, aí são outras situações que daí aí volta num outro campo, que é quem pode pagar. Né? A palavra está com o vereador Tirso, eu pedi a parte a ele conceder. Só falando nessa questão igualitária, vereador, vejo também. Vemos lá o loteamento alpestre, por exemplo. Quando aquelas pessoas vão conseguir pagar um asfalto para eles? Nunca. Ou se vai uma verba fundo perdido, que já deveria ter sido plantado o asfalto quando foi colocado o loteamento. Ou nunca vai ter asfalto lá. Então, existem situações. Vejo que são prioridades e escolher os melhores lugares. Concordo com o vereador Malon, quem pode pagar, paga. Concordo com isso. E aquelas pessoas lá que não têm condição nunca, deveriam ser beneficiadas. Obrigado pela parte. Obrigado, só. Nada a falar. Me dá uma parte disso. Sim, pode Obrigado, falar. doutor. Quer ver? É a mesma coisa, vereador. Por exemplo, a prefeitura usa o dinheiro do caixa dele, e vai fazer um pavimento em cima de um pavimento que já existe. Ele não pode cobrar a segunda vez. Aí eu concordo. Ele não pode cobrar porque o cidadão já pagou para paralelepípedo e agora vai colocar uma camada de asfalto. Agora, em não pagar, eu não sei. Agora, o que nós temos que cuidar é o seguinte, eu não sei. Eu gosto de acompanhar a questão das leis, os senhores sabem disso. Por exemplo, aí vem um fundo perdido, aí os amigos do rei vão ser beneficiados. Vai ser escolhido a dedo, não vai ser feito, não vai ser usado o critério de daquilo é justo, aquilo não é justo, não. Vou olhar, quero ver. Aí mora o Albuquerque, vamos botar asfalto na rua dele, é meu amigo, não vai pagar, é fundo perdido. Isso é questionável. Obrigado pela parte, vereador Tito.
Obrigado, nada mais a acrescentar. E não havendo mais ninguém que queira se manifestar, coloco em votação o requerimento de informação 162 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação 162. Em segunda discussão, o projeto de lei número 264, que estima a receita e fixa a despesa do município de São Bento do Sul para o exercício de 2015. Não havendo ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 264 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 264. Transmito a condução dos trabalhos ao vereador Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos dessa mesa diretora, eu coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 091/2014, que dispõe sobre a garantia de prioridade de vaga em creches, escolas públicas ou particulares próximas de suas residências, aos filhos de portadores de necessidades especiais ou a pessoas portadoras de necessidades especiais e dá outras providências. Está em segunda discussão. Com a palavra o vereador, autor do projeto, o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, o vereador leu a emenda, que ela não foi alterada, evidentemente, mas o projeto, acatando a sugestão do vereador Fernando Malon, foi alterado, e eu passo a leitura, então, da redação que ficou para discussão e votação. A emenda também, mas é que a emenda que o vereador leu, ela permanece a emenda antiga, aqui no caderno, e a que eu vou ler, aqui fica no projeto de lei. Ela dispõe sobre a garantia de prioridade de vagas em creche e escolas públicas ou particulares próximas de suas residências às pessoas portadoras de necessidades especiais e dá outras providências. E aí, obviamente, que eu mudei o artigo 1º, dizendo que é garantida a prioridade de vagas para a matrícula de pessoa portadora de necessidades especiais em creches, escolas públicas ou privadas no município de São Bento do Sul, sob seu controle, situadas nas proximidades de sua residência. O restante permanece igual. Também, de mesma forma, eu alterei a justificativa do projeto para se adequar a esse novo projeto. E ressaltar, a gente discutiu isso na quinta-feira passada, inclusive eu quero agradecer aos membros das comissões pela agilidade no trâmite desse projeto, pelas razões que nós já explicamos, porque nós estamos no período de matrícula escolar, então, se demorássemos a colocar em discussão esse projeto, poderia ser inócuo o projeto. E esse projeto de lei, como eu disse, ele efetiva o princípio da igualdade, porque ao assegurar às pessoas portadoras de deficiência a prioridade de escolha de vagas nas escolas, tanto públicas como particulares, próximas à sua residência, nós vamos dar o tratamento igual a essas pessoas, no sentido na mesma medida das desigualdades que eles se encontram hoje. Então, eu acredito que é um projeto de lei que vai, sim, beneficiar. Nós temos casos concretos na cidade de recusa de matrícula de pessoas portadoras de necessidades especiais, sem qualquer justificativa plausível, lembrando, conforme já dito na última sessão, que isso é crime punível com prisão, negar a matrícula à pessoa portadora de dificuldade especial, e qualquer desculpa, por mais crível que pareça, não passa de uma desculpa esfarrapada, vereador Edi. Tem que aceitar, sim, a matrícula de qualquer forma. Uma preocupação que eu percebo muito grande na cidade, e postando essas coisas no Facebook, nas redes sociais, dizem, mas a escola não está preparada. Pois então que vá se adequar. Ah, mas nós não temos professores, pois então que contrate. E isso não pode ter ônus nenhum sobre a pessoa, o pai, a família que tenha essa situação. Então, eu acredito que essa lei, mais do que apenas abranger, ela fica de um alerta para as pessoas, para os diretores dos colégios que descumprem a lei, e que, se isso acontecer, não hesite em procurar não só a Câmara de Vereadores, mas o Ministério Público ou um advogado para que busque as medidas judiciais que entendam cabíveis no caso de ser negado matrícula a essas pessoas. Então, eu conto com a aprovação dos senhores vereadores, realizadas as alterações já propostas. Obrigado, presidente. Continua em discussão? Eu também gostaria de fazer uma colocação em relação à emenda apresentada, porque eu acho que daí se fez justiça, porque como ela estava, tinha uma interpretação diferente, e agora ela deu uma interpretação claríssima, sabe, presidente? Porque não só as crianças, por exemplo, que querem se acessar, por exemplo, de repente uma pessoa, ela está com 20 e poucos anos nessas condições e deu uma clareada e ela quer estudar. Então, ela também
Com o projeto, ela vai ter direito, vai ter esse acesso. Deu uma liberdade muito grande o projeto, da maneira que vai ser aprovado na noite de hoje. Então, os cumprimentos pelo projeto e também pela emenda que foi apresentada. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Ricardo Malinowski. Senhor presidente, senhores vereadores, só que aí vem o caso assim, o caso da PAI. Daí pode dificultar a vida da PAI, porque daí todos os alunos vão querer na escola perto de casa. E a PAI pega, tem ônibus que busca a criança, ela é equipada para esse tipo de deficiência. Eu acho que começa a complicar a vida da PAI. Eu posso, me permite uma parte? Sim. Não, senhor pode falar. Perdão, posso falar, vereador? Pode. Eu não entendi muito bem. Como que pode prejudicar a PAI, vereador? Por exemplo, Desculpe. porque existe a PAI, que é uma escola preparada para esse tipo de atendimento. Aí, se todo deficiente, a pessoa com deficiência vai procurar a escola perto de casa, vai acabar os alunos da PAI? Na verdade, o objetivo... Me permita uma parte de novo, desculpe, vereador. Eu entendi a preocupação de Vossa Excelência. Na verdade, eu não creio que seja essa situação, porque o que acontece hoje, o pai, vamos dizer assim, da criança portadora de necessidade especial, pode escolher. Pode ir para a PAI ou pode ir para uma escola. A PAI é mais preparada para lidar com esse tipo de situação. No entanto, o que se entende os conceitos modernos de hoje é de que, colocando numa escola da rede, ela pode se desenvolver de uma maneira melhor. Então, é essa que é a busca do espírito da lei. Você pode optar pela PAI, mas também pode optar por isso. E a lei já contempla, tá, vereador? Pode ser qualquer escola regular do município ou privada. Então, por isso eu entendo a preocupação do vereador, mas eu não acredito que seja um problema. Mas eu agradeço pela manifestação. Sim. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Knoibel. Senhor presidente, senhores vereadores, eu creio que a preocupação do vereador Ricardo Malinowski, ela até é pertinente, né, na medida que, em se pensando numa situação específica. Mas, da mesma forma que os alunos da Escola Girassol, da PAI, elas também têm direito de frequentar o ensino regular. Isso foi instituído a partir da inclusão, né, do mecanismo da inclusão. Existe todo um processo pedagógico, inclusive querendo tratar desses assuntos, todos eles fora da PAI. Ainda, no meu entender, há necessidade de instituições como a PAI, porque existem pessoas que não conseguem acessar ao ensino regular de forma adequada. O projeto do vereador Godoy, o vereador Godoy já numa parte já falou isso, mas ele não retira esses alunos da PAI. Mas se algum pai entender que o seu filho tem condições e se essa criança ela tem o direito de buscar a escola mais próxima da sua casa, mas não tira a função da PAI de forma nenhuma. Eu entendo a sua preocupação, mas não vemos dessa forma, até porque haverá sempre aqueles que terão necessidade de frequentar uma escola do tipo a PAI, no nosso município e no Brasil todo. Continua em discussão. O artigo 2º da emenda do artigo 1º do referido projeto, que tem as redações que ele traz, ele com o artigo 1º, artigo 2º, não o 1º. A presente lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Na ementa, artigo 2º, permanece idêntico. Está havendo um desencontro entre o artigo 2º. O projeto. A presente lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Artigo 2º, na ementa, permanece idêntico. Então, eu sugiro de que seja encaminhada para a nova redação o projeto e vamos deixar ele tramitar.
isso que ele quer dizer. Pois eu sei. Ah, mas o que que... Não, ele permanece idêntico a esse aqui. E ele está Não, mudando só o aqui. artigo segundo permanece idêntico. Não, o artigo segundo está dizendo que ele fica igualzinho ele já está no primeiro. Vamos botar ele normal? É? Nós nos entendemos, depois a gente pode ser? Fazemos nova redação daí. E o segundo ele permanece como era antes. É isso que eu conversei com o vereador ele aqui. É, a palavra permanece idêntico é que ela dá uma interpretação, mas isso nós vamos, o projeto continua em discussão, vamos votar o projeto, não tem problema nenhum, continua em discussão o projeto, depois nós daremos uma nova redação no caso. Continua em discussão, ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação o projeto de lei número 091/2014 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei 091/2014 com os votos contrários do vereador Ricardo Malinowski, vereador Fernando Malon e vereador Roberto Albuquerque. Está aprovado o projeto. Devolvo os trabalhos da mesa diretora ao vereador, presidente dessa casa, vereador César Godoy. Retomando os trabalhos, coloco em votação o projeto de lei... Primeira. Solicito ao vereador Pete para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 90, que denomina de Antônio Rittel Estrada do município. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Em primeira discussão, o projeto de lei número 90, não havendo, denomina de Antônio Rittel Estrada do município. Não havendo ninguém que queira se manifestar, informo que esse projeto de lei vai ser colocado em segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Senhores vereadores, estão inscritos na palavra livre 6 vereadores. 6 minutos para cada vereador, tá bom? De bom tamanho, senhores vereadores? 6 minutos. 6 minutos para cada vereador. Solicito ao vereador Pete para que faça o sorteio do vereador que usará da tribuna. 3. Vereador Fernando Malon, o senhor tem a palavra.